E um outro homem que teve grande influência também, não, entenda bem, eu sou um autodidata, não sou nada, sou um homem apenas assim. Outro grande homem, por exemplo, de influência na minha vida é o Luiz Vaz de Camões. Já vai? Tchau. Tchau, tchau. Eu, desde muito pequeno também, eu peguei uma verdadeira loucura pelo Camões. E você sabe que eu fiz, os moleques nem sei se talvez até algum tem. Eu compus uma Lusíadas para o principiante. Uma molecada não gostava sabe, o Camões escreve em linguagem clássica, a literatura dele é muito cheia de mitologia, muito cheia de história, muito cheia de histórias vividas, né? E eu resumi os 10 cantos. Os meninos meus da época eu escrevi um Lusíadas para eles, assim, para eles entenderem, assim, reduzido. Mano, o que se passou no canto primeiro? Esse episódio, no segundo, esse, assim, e assim por diante. Porque eu sempre fui tremendamente apaixonado pelo Camões. Que nem você vê, que nem o caso que eu falo do Camões, né? Tem coisas maravilhosas sobre o Camões. Camões, veja você, o que é a beleza do tema? O Camões foi um ser carismático. Da mesma forma que o Camões abriu as páginas de Portugal na história para tornar um país tão pequenininho, um país líder no mundo, através das suas audaciosas navegações, o Camões foi a causa de Portugal terminar. Veja só, que homem fadado pelo destino. O Camões viveu longe da pátria 43 anos. Ele viveu só, tomou parte em inúmeras guerras, inúmeras embarcações. Então, o que faz o Camões, a obra épica do Camões, ser a única no mundo, só não é única porque o Camões escreveu em português, mas de valor inestimável, é porque o Camões viveu. O Camões, quando ele fala do episódio dos cafres na África, que os navios vinham, né, ali, porque a causa hoje científica da passagem do Cabo Dormentório, de o mar tomar um destino terrível, que pegava aquelas casquinhas luminosas e arrebentava contra as pedras e quebrava, foi a junção dos 5 oceanos, né? Que cientificamente é isso, cada oceano tem a sua temperatura de água e aquela coisa em grande proporção é que gera a turbulência. E o Vasco da Gama, por uma felicidade única, ele conseguiu passar. Passou. Tanto é que o Cabo Dormentório passou a ser o Cabo da Boa Esperança. E o Camões, ele viveu tudo isso. O Camões, quando fala de navio espatifado, pelo menos uns 3 ou 4 aconteceu com ele. Então, o escritor, quando escreve uma coisa que ele sentiu na carne, tem muito mais originalidade, muito mais pujança do que o camarada que está sentado nessa mesa aqui, tem as suas obras de consulta e escreve uma obra qualquer. Você vê, o Petrarca, aliás, o Torquato Tasso escreveu Jerusalém Libertada, que tem 20 cantos, tem 10 a mais do que o Camões. Ninguém nem fala, é uma epopeia também. Né? Ariosto escreveu as obras também, ninguém fala. O Camões é vivo, é a obra viva. O Camões é o responsável, isso eu sei, na ordem física do mundo. Ele foi o primeiro homem que num naufrágio ele observou uma tromba d'água. Que a tromba d'água legítima não é isso que os repórteres dizem quando cai um temporal aqui, destrói tudo, não. A tromba d'água legítima é a junção, é a explosão da temperatura da água do oceano com a água das nuvens. Em certas circunstâncias, em certos aspectos, ligado ao ar, ligado a uma porção de coisa, a água do mar sobe e a água da nuvem desce. Então, naquele contato, existe uma verdadeira detonação de uma bomba. Então, tudo que está ali, muito longe, sofre o efeito da turbulência do mar. E o Camões viu isso com os olhos. E teve a felicidade de transcrever isso para a escrita. É um subsídio que o Camões
trouxe para a ciência. Ninguém nunca tinha imaginado que uma tromba d'água se passasse assim. E ele viu e transcreveu. Uma outra coisa, você já ouviu falar do beriberi, né? Uma doença que é falta de vitamina C no organismo. Então aqueles navegantes que ficavam no mar 4, 5 meses, sem pisar em terra, é lógico que os depósitos, por muito grande que fosse, tudo ligado à vitamina, essas coisas, acabava tudo. Eles só terminavam comendo peixe. Então, o Camões, em diversas embarcações que ele esteve presente, deu a beriberi, quer dizer, a falta de vitamina, as gengivas ficam tudo podre, cai os dentes, cai tudo, e a pessoa fica num verdadeiro desespero. Que só com limão, com água com limão ali, curava, se fosse o caso. Nos navios de hoje não tem esse problema. Então ele viu, e houve subsídio para a ciência. Os contornos, por exemplo, dos continentes, o Camões foi ligado a isso também e corrigiu muito o contorno. Tinha uma ideia do mundo de uma forma, do terreno de uma forma, o Camões pintou de outra nos seus escritos. Inclusive, que eu ia dizendo para você, uma lenda que existe sobre o Camões ficou lendária durante 300 anos. Porque o Camões, ele escreveu um soneto que é considerado o mais lindo soneto da língua portuguesa, em que é um anágrama de Catirina, que era Catarina no tempo de Camões, escrevia-se Catirina. E a causa do Camões perder o olho direito foi justamente uma nobre da corte, chamada Caterina de Ataíde, que ele namorou-se dessa moça, mas ele era plebeu. Então a família nobre arrumou um jeito de botar ele numa esquadra, mandou para Ceuta e nas entreveras lá, com os cátares lá, ele perdeu o olho, por causa dessa mulher. Mas então ela morreu jovem, Caterina morreu muito jovem. Então ele fez o anágrama assim, quer dizer, o anágrama é a primeira letra dá o nome de Caterina, né? Então por 300 anos foi considerado aquele soneto, que é o maior soneto da língua portuguesa, um soneto em que a criatura, o homem, a mulher, no caso, está naquele estado de desespero em que perde o ser amado, assim recente, e não sente no momento forças para se reconstruir. É o estado do amante, que é ele. Não sei se você conhece, até os clássicos de português fazem uma certa apreciação do erro do Camões, mas erro do Camões no Vieira é coisa certa para qualquer um ser mortal, na língua. Ele escreve assim: alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousas lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vives que pode merecer-te alguma coisa boa que me ficou, roga a Deus que a teus anos encurtou, que tão logo daqui me leva a ver, quão cedo de meus olhos te levou. Esse soneto é considerado o maior soneto da língua portuguesa. Como é que o senhor consegue decorar um soneto desse? Ué, com tanta... é com Deus, né? Bom, mas durante 300 anos predominou essa ideia que era uma homenagem que ele prestava à dona Catarina, que morreu com 22 anos de idade. Acontece que o Camões teve um biógrafo chamado Visconde de Jurumenia, que ele fez por 10 vezes todos os trajetos que ele era um elemento da cultura portuguesa e teve facilidade. Ele andou pegando as pegadas do Camões, inclusive um subsídio que ele deixou para a humanidade, que o Camões teve 43 mulheres legais, fora as outras mulheres que não... 43 legais através da sua vida. Bom, então veja que coisa curiosíssima que ele descobriu. O Camões estava na ilha de Goa e ele precisava ir para Macau, na África. A ilha de Goa fica entre a Índia e a África. E ele, nessa época, ele estava enamorado de uma escrava hindu chamada Dinamene. Até um nome bonitinho, né? Dinamene. E acontece que nessa época ele tinha escrito 3 cantos dos Lusíadas. E naquele tempo era em rolo, né? O
escrito era em rolo. E quando ele viu que o navio estava vai, não vai, ele começou a imaginar, pois se eu salvo essa menina, eu perco, porque ele tinha um braço, segura a moça, o outro nadar, que ele era um exímio nadador. E os meus cantos dos dias, onde é que fica isso? 3 cantos perdidos, de peso, pensamento. Na hora H ele foi pusilânime. Ele deixou a mulher morrer e salvou os cantos dos dias. Quando ele chegou na ilha de Macau, na África, deu um tremendo desespero nele, uma dor de cotovelo. Foi aí que ele escreveu esse soneto, que é considerado o maior soneto da língua portuguesa. E foi o Visconde de Noronha que descobriu. Bom, então como eu te falei de princípio, que o Camões foi um homem carismático, que ele foi a glória de Portugal, que através dos escritos dele, Portugal é um pedacinho de terra, é conhecido pelo mundo todo. Não tem civilização civilizada que não conheça os Lusíadas. Devido ao valor da obra. Ele foi também a causa da destruição de Portugal. Portugal, porque nas ordenações manuelinas, que eram as ordenações que regulavam a vida, era um código, vamos dizer, dos povos na época do Camões, tinha lá um artigo que dizia: o dia que o condado de Portos e o condado de Cádiz, Portugal, não tiver mais sucessor, esses 2 condados serão anexados ao reino de Espanha. Então o Camões, quando voltou, já quebrado, já doente, pobre, quase que mendigo, voltou das andanças dele, ele começou a querer editar os Lusíadas. E não tinha quem financiasse. Então algum amigo lá, sei lá, falou: o rei aí, o rei era o Dom Sebastião, que era rei solteiro, não era casado. O rei aí, vê se você consegue penetrar na corte, vai falar com o rei, que o rei é capaz de se interessar pela obra e de editar a obra. Foi o que ele fez. Mas aí ele usou de merchandising, que acho que falo hoje em dia. Ele aproveitou, o canto 10º tinha duas conclusões. Então, como ele ia falar com o rei São Sebastião, ele escreveu um puta de um elogio à figura do rei São Sebastião, e é o que os Lusíadas hoje trazem impressa, é esse. Elogiando o rei, falando que todos esses apoios dele maravilhosos, ele era, e que competia ele fazer uma obra gloriosa também para honrar os seus apoios. Encheu a cabeça do rei, o rei ficou desesperado, despreparado. Ele montou uma esquadra e foi combater os árabes aqui na África, numa batalha que chamasse Alcabertidil. E nessa batalha desapareceu o rei, desapareceu o cetro de ouro, sumiu o rei. Lógico, suicidaram o rei e morreu o rei. Imediatamente Portugal perdeu a soberania, passou a pertencer à Espanha. E o Camões morreu. Quer dizer, a morte dele, ele morreu com a pátria, em 1580.